A palavra do Senhor se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, né? Lucas, nós vamos ler aqui, Lucas capítulo de número 5, e o versículo de número 5, Lucas capítulo de número 5, versículo de número 5, nós vamos estar lendo aqui, o que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Glória a Deus. Queridos, nós conhecemos esta história, a qual está aqui na epígrafe do capítulo 5 de Lucas, a pesca maravilhosa. Queridos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele chega para pregar, para mais um dia de pregação, de ensino da palavra do Senhor. E como nós sabemos que onde Jesus estava, uma multidão acompanhava a Jesus. Aonde Jesus ele chegava, as multidões o apertava, e nós vemos isso em muitos episódios em que a Bíblia relata, quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, uma multidão acompanhava Jesus. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, também uma grande multidão acompanhava. Quando Jesus ele cura da vista o cego Bartimeu, uma grande multidão. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, então nós vemos que sempre uma multidão estava com Jesus. E agora nós vemos que a multidão o apertava. Então ele pede para subir no barco de Pedro. Jesus estava ali junto ao lago de Genezaré, e ele vendo ali dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores que estavam descendo deles já estavam assim lavando as redes. Então Jesus pede para subir naquele barco, e ele sobe no barco de Simão e pede que ele se afaste um pouquinho, para que ele possa de fato ver assim as pessoas e ele pudesse pregar para aquelas pessoas. Jesus prega, faz o seu sermão, e quando Jesus termina o sermão, então Jesus se volta para Pedro, para Simão, e Jesus ele diz assim para ele: Faz-te ao mar alto e lance as redes. Queridos, talvez isso se pareça algo bem normal. Alguém dizer para o outro lançar as redes. Alguém dizer para o outro, lance a rede ao mar. Só que aqui era um pouco diferente. Porque Pedro e os outros eram homens experientes. Eram pessoas preparadas para a pesca, e eles sabiam o horário melhor de se pescar. Eles sabiam mais ou menos onde os peixes estariam. Então eles passam a noite inteira, o tempo favorável, no lugar talvez certo para a pesca, mas eles não pescaram nada, eles não pegaram nada. E eles voltam frustrados para a praia, e eles encontram um homem pregador. Eles encontram um homem que estava pregando, e agora vai dizer para eles assim: Faz-te ao mar alto e lance a rede. Talvez isso até mexesse com a estrutura, com o psicológico deles.
Até porque nós vemos que Pedro, ele diz: Senhor, nós passamos a noite inteira e nós não pegamos nada, e agora o Senhor nos manda aí e para pescar. Sabe, queridos, às vezes a gente sabe fazer as coisas. Talvez a nossa vida esteja até no piloto automático, né? Eu já sei fazer, eu já sei realizar. Mas às vezes chega um momento em que essa experiência, ela se acaba. Essa experiência, ela não dá conta de resolver. Essa experiência, ela não dá conta de alcançar o resultado esperado para a nossa vida. Talvez você já tenha feito, talvez você já tenha lançado a rede, talvez você já tenha tentado de várias formas, e talvez você até tenha se questionado: mas eu já sei fazer isso, eu já fiz isso tantas vezes, mas agora não deu certo, mas agora não deu certo, eu não consegui, eu não alcancei o resultado esperado. Mas, meus queridos, Pedro faz uma coisa aqui que muda a história. E eu quero convidar você também a fazer como Pedro fez. Pedro, ele diz assim: mas segundo a tua ordem, eu lançarei a rede. Então, meu querido, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que não basta você estar com a pessoa certa, não basta você estar com Jesus, é necessário você ouvir Jesus, é necessário nós ouvirmos Jesus, ainda que a lógica de Jesus vá contra a nossa, até porque a Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura para ele, e ele abate a sabedoria humana. Então, quando o homem acha que é de um jeito, ele chega de outro. Você já abriu um mar com um cajado? Você já matou 1000 filisteus com uma queixada de um jumento? Querido, você já derribou uma muralha gritando? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que Pedro entende. Ele diz assim: Senhor, segundo a tua ordem eu lançarei a rede. Então nessa noite, meu querido, segundo a ordem de Jesus, ouça a ordem de Jesus, ouça o mandado de Jesus, e sabe, vai ter milagre, vai ter resultado. Talvez você não tenha alcançado resultado porque você não tem obedecido à voz de Jesus. Talvez você até diga assim: não, pastor, mas eu tenho ouvido a voz de Jesus, mas eu quero lhe convidar a ouvir de forma completa. A Bíblia diz que o Senhor disse para Esaú, ou melhor, para Saul, destruir uma cidade, destruir o rei e não pegar nada dos despojos daquela guerra. Nada, era para destruir tudo. Mas sabe o que acontece? Saul, ele ouve alguns dos soldados. Saul deixa o melhor ali dos animais, deixa o rei vivo. Então ele obedeceu em parte, ele ouviu em parte. É por isso que quando Samuel chega, ele diz assim que Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifícios. Deus, ele tem mais prazer quando nós obedecemos, mas obedecemos a ordem completa. Não pode ser pela metade. Você só pode esperar o milagre de Deus quando você obedecer fielmente toda a diretriz que Ele estabeleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
nós vemos que Pedro, ele diz: Senhor, segundo a tua ordem, eu lançarei a rede. Ele faz isso, ele vai ao mar alto e ele lança a rede. E quando ele lança a rede, é mesmo em onde os peixes estavam. É tanto que a Bíblia diz que o barco quase afunda, porque eram tantos peixes. Foi necessário pedir o outro barco que estava com eles para ajudá-los. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando nós obedecemos a ordem de Jesus, o milagre alcança a nós e alcança aqueles que estão ao nosso lado. A bênção de Deus, ela vai muito além para que ela possa alcançar os que estão ao nosso redor. Por isso, nessa noite, meu querido, nesse encontro que nós estamos tendo com Deus, Deus está dizendo: ouça, meu filho, a minha voz. Não deixe a frustração de ter passado uma noite inteira e não pegado nada te impedir de ouvir a voz de Jesus. Tem pessoas que dizem assim: eu já fiz, eu já orei, eu já busquei, eu já clamei, mas nada aconteceu, e a frustração, ela passa a querer dominar. Quando Jesus disse para Marta e Maria, ele diz: olha, o teu irmão há de ressuscitar. Mas a frustração já havia tomado conta do coração de Marta e Maria. E ela diz: eu sei, Senhor, que no último dia, Jesus não estava falando do último dia, Jesus estava dizendo: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se vocês crerem, vocês vão ver o irmão de vocês vivo novamente. Por isso que Jesus vai dizer: tire a pedra. E quando ele diz tire a pedra, eles dizem: mas já cheira mal. Não importa se cheira mal, querido, não importa se já faz muitos dias, se não importa se já faz tempo, o importante é: ouça a voz de Jesus e obedeça, porque quando fazemos isso, o milagre vai chegar na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Assim, meus queridos, eu quero lhe convidar nessa noite para que você não pare, independente que talvez a frustração tenha te alcançado. Não importa se a situação não foi como você esperava. Não importa se você tem pelejado já há muito tempo. O importante é nessa noite você ouvir a voz de Jesus. O importante é você não parar, porque a ordem de Jesus é: não pare, lance a rede, porque os peixes virão